Boa noite, gente. A ideia hoje, a gente foi provocado por um artigo da Aécio Menezes sobre a Loteria da Vida, que a gente até divulgou aí no convite. E a ideia era a gente debater um pouco a experiência prática mesmo, né, da desigualdade e a gente, como é que os professores veem isso nas escolas. Por isso temos o Robson e o Zósimo, para falar um pouco de como é que eles veem, como é que é a experiência, a visão deles sobre os jovens, e a gente sair aqui com um conjunto de propostas factíveis para enfrentar esse problema. A ideia é que a gente sempre tem trabalhado nos nossos seminários para sair com um conjunto de propostas que sejam execuíveis mesmo, sobre todos os temas. Hã? Uma proposta, uma ideia. Sim. Outra coisa que eu queria falar também, se vocês não seguem ainda as redes sociais do Instituto, também estão convidados a seguir Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente tem feito isso, e no final de todo o seminário a gente tem feito um compacto de 10 a 15 minutos com os principais destaques, e também está disponível na íntegra na internet. E só mais um aviso também, vocês devem ter visto lá embaixo um banner com informações do Círculo de Leitura. O Círculo de Leitura é um programa que a gente tem, que eu acho que também é uma tentativa ambiciosa de enfrentar essa loteria da vida. E a gente tem feito um trabalho que desenvolve leitura, escrita, competências socioemocionais, liderança nos jovens, e enfrentamos o desafio de todas as instituições que fazem esse tipo de trabalho. A gente precisa de apoio. Então, nós estamos começando agora com apoio mesmo aos próprios estudantes. Então, temos feito uma campanha aí para conseguir bolsas, porque esses alunos que fazem formação avançada com a gente, fora o programa que a gente tem nas escolas, a gente faz formações avançadas e eles competem com a realidade. Então, se a gente não oferece a bolsa, a gente tem muito mais dificuldade de atrair esses alunos nos finais de semana para intensificar a formação, porque tem que competir com fazer algum bico, com fazer alguma coisa em casa, trabalhar em casa, e a gente acaba perdendo a oportunidade de ter esse jovem com a gente. Então a gente tem buscado doações também de pessoas físicas para conseguir bolsa para esses alunos. Participamos do Dia de Doar também, e temos feito essas iniciativas para buscar formas diferentes de financiamento. Temos jovens brilhantes. A gente fez um seminário no dia 10 de novembro, se eu não me engano. Trouxemos 2 políticos jovens e começamos a fazer um debate aqui, só por nossos jovens de Círculo de Leitura. Esse seminário deve estar aí, o compacto, na internet nos próximos dias. Aí só assim vocês podem realmente ver qual é o nível desses jovens e como é impactante esse apoio que eles precisam. Bom, dado o recado, podemos começar com os Zósimo ou Robson. Quem é que vai? Uns 15 minutos aí para contar um pouco a experiência de vocês. Eu sou professor na rede estadual desde 2000 em Diadema, né? Inclusive na escola em que eu conheci o projeto Círculo de Leitura. Hoje eu sou professor nessa escola desde 2011. Não é muito tempo, mas já deu para ter noção dos efeitos da desigualdade social no desenvolvimento dos alunos, né? E no desempenho deles no dia a dia. Só que assim, isso também me trouxe uma noção de que eles também muitas vezes não têm noção desse lugar deles, dos efeitos da desigualdade no próprio desenvolvimento deles. Isso nem sempre está claro para eles, né? Por isso eu acho que o artigo do Naércio é bastante pertinente, né, a trazer essa questão da loteria e questionar esse conceito de meritocracia, uma vez que muitos dos meus alunos acreditam assim de maneira, né, quase cega nessa ideia, na ideia da meritocracia, e muitas vezes... Oi? Eles acreditam, né, na meritocracia, né? E também
muitas vezes se posiciona inclusive contra políticas afirmativas, né? Por exemplo, as cotas. Então ele se posiciona muitas vezes contra as cotas, né? Como se aquilo fosse algo, um favor que estivesse fazendo para eles, como se fosse um atestado de que eles não têm capacidade para conseguir por si mesmos, né? E aí, eu acho que esse artigo e outro, eu li um outro também essa semana que me chamou bastante a atenção, um artigo que traz alguns dados do mapa da desigualdade aqui de São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver, muito interessante esse artigo, falando do abismo que existe entre duas meninas, né, na cidade de São Paulo, divididas por poucos quilômetros de distância. A gente pode compartilhar, esse artigo é muito bom, do muito país, bom. Né? Isso. O abismo que separa a Kimberly da Mariana, né? E aí vai mostrando a rotina de cada uma delas na escola, em casa, os sonhos de cada uma delas, né? E aí você percebe o quão grande, né, é a distância que separa, né, as possibilidades de cada uma delas ali. O quanto que essa Kimberly vai ter que lutar, vai ter que se esforçar para chegar, né, talvez nos objetivos dela, enquanto que para a outra talvez seja um caminho muito mais tranquilo, né? E aí também pensando nisso, eu queria contar uma experiência minha. Na semana retrasada, eu tinha que repor umas aulas, e aí eu pedi que os alunos mesmo escolhessem os temas que eles queriam que eu falasse sobre, né? Vocês vão escolher. E aí o tema mais votado foi justamente cotas raciais. E aí eu resolvi falar sobre cotas raciais e sobre meritocracia. Né? Eu falei assim, nada melhor do que falar já agora um pouco deste tema, né? E curiosamente falando, o que aconteceu foi o seguinte, eu acabei falando inclusive do colégio que é citado nessa matéria também do El País, né? Que é o que a Mariana estuda, que é o Colégio São Luís, aqui na região da Paulista, né? Enfim, eu mostrei para eles, tentei mostrar para eles que quando se pensa nessa ideia da meritocracia, se desconsidera uma série de condições, né? Tanto sociais, mas também e sobretudo biológicas, né? Que são fatores que independem do indivíduo, da vontade do indivíduo, da força de vontade desse indivíduo. Então, por exemplo, tentei mostrar para eles que, por exemplo, a questão do QI, o desenvolvimento da inteligência, está ligado com fatores, por exemplo, como a nutrição, né? Então, a maneira como a criança lá é nutrida de 1 a 4 anos tem um fator importantíssimo para o desenvolvimento dela para o resto da vida, né? Desculpe, Diadema tem evoluído desde aquela época que estavam... Desculpe? Diadema tem evoluído... Quem tem evoluído? Diadema. Diadema, se tem evoluído? Olha, eu diria que está um tanto estagnado. Não diria que está evoluindo nesse sentido, não. Você fala a cidade mesmo em si? A cidade, a população, as oportunidades... Não sinto essa evolução tão grande assim, não. Aliás... de 20 anos atrás, quando a gente estava sim. lá, e você, e agora... Algumas coisas sim, né? Por exemplo... Não é alguma coisa, é uma coisa importante. Sim, uma bem importante, vamos citar uma importante então, que é a vinda, por exemplo, da Unifesp, né? Para um campus da Unifesp para Diadema. Isso acho que foi bastante importante, porque é uma referência, por exemplo, para os meus alunos que talvez não acreditassem que podiam entrar numa universidade, né, federal e ter uma próximo. Aliás, onde eu trabalho é bem próximo de um dos campos da Unifesp. Esse é um ponto positivo. Então, assim, quando então eu toquei nesse assunto, né, eu queria mostrar para eles que existem diversas condições, por exemplo, como o ambiente em que você nasce, o estímulo que você teve, né, por exemplo, cultural, se você foi estimulado a ler, né, se você tinha acesso a teatro, se você tinha acesso a cinema, enfim, entre outros diversos fatores. E isso influenciava inclusive no crescimento deles, na questão da altura, né? E eu reparando, embora a escola que eu trabalho seja uma escola de centro, onde normalmente tem uns alunos que os pais se preocupam um pouco mais, né, trazem eles de variados bairros da cidade para estudar ali, mas quando eu trabalhei em escolas fora do centro, você percebia isso de maneira muito clara. Você via alunos assim, você fala, pô, esse aluno não é possível que ele seja do ensino médio, ele tem 1,40 m, sabe?
pequenininha mesmo, você pensa que é do 6º ano do fundamental, mas não, está no ensino médio. Você percebe então que existe aí uma relação muito forte, né, entre talvez as condições aí de nutrição, de crescimento dessa criança e aí depois o desenvolvimento dela na escola. Isso é muito claro. Mas como eu disse, isso nem sempre está claro para eles. Tanto que foi um tanto chocante para eles quando eu apresentei vários dados mostrando, né, o quão isso em São Paulo é gritante. Então, por exemplo, eu falei assim, olha gente, tem um colégio aqui em São Paulo, que é o Colégio São Luís, que foi fundado em 1867, antes, né, da abolição da escravidão. Então, enquanto ainda tinha gente que era comercializada, né, como, né, escravos, já havia uma escola que era uma escola que se tornaria referência em São Paulo, assim, uma escola de elite. Você mostrou os dados do mapa da desigualdade? Não, foi antes ainda, né? Porque quando eu falei disso foi antes de sair os resultados desse mapa. Então eu usei dados que eu mesmo fiz um levantamento, né? Mostrando como é que o governo, por exemplo, de alguma forma agiu ativamente para, de certa forma, marginalizar uma parte da população, né? Então nós estamos num momento em que parece que não, mas 130 anos não é muita coisa, né? Você tem aí poucas gerações de distância. Então os efeitos disso ainda são muito claros, né? Ainda está muito presente. Então é nesse sentido que eu falei para eles, olha, o ideal seria ter uma escola de qualidade para todos, seria, mas só que quando é que a gente vai conseguir fazer isso? Daqui a 100 anos? Daqui, sei lá, em educação tudo demora muito, né? Ouvir na Ercio agora, porque ele tem, claro, tem feito uma vivência de muitos anos estudando essas coisas. Desculpe, mas eu tenho muito interesse. Na linha em que você falou, eu acho que é bastante importante pensar nessas... em como a nossa sociedade se organiza em questões mais importantes, estruturais, né? E uma coisa que fica claro para mim, depois de tantos anos de estudo, é essa questão que eu chamei de loteria da vida. Foi um título que me ocorreu, porque assim, em grande parte no Brasil, você ser uma pessoa bem-sucedida ou não depende da sorte, por isso a loteria. Depende da sorte de você nascer numa família rica, uma família de classe média, uma família pobre ou muito pobre. Porque no Brasil, a estratificação social é muito grande. Então, quem nasce numa família pobre, foi como você falou, né? Vai ter dificuldades ao longo da vida para conseguir dar todos os passos, né, necessários para você atingir uma carreira de sucesso. E ao passo que se você já nasceu numa família mais privilegiada, fica bem mais fácil. Porque é uma sociedade tão estratificada, porque a mobilidade é tão difícil no Brasil. E tem uma série de mecanismos que produzem essa desigualdade, essa estratificação. Quer dizer, começa na primeira infância, os estudos já mostram que a primeira infância é uma fase importantíssima da vida. Se você não receber os investimentos necessários nessa primeira infância, você vai ter problemas de desenvolvimento cerebral, inclusive. E no artigo eu mostro as diferenças de peso ao longo da vida de crianças que nascem em famílias pobres e ricas. E depois, quando entra na creche, tem uma diferença muito grande de qualidade entre as creches públicas frequentadas pelas pessoas mais pobres e as creches na elite. E aí quando entram na escola, você tem as escolas públicas, a maioria delas de qualidade mais baixa, e escolas privadas, a grande parte delas de qualidade melhor. E aí você vai convivendo também, as pessoas que nasceram em famílias ricas convivem com outras famílias que nasceram em famílias ricas, os mais pobres convivem com outras famílias que nasceram em famílias mais pobres. Então, essa estratificação vai acelerando e vai dando luz a essa desigualdade muito grande que a gente observa depois. Então, a sociedade brasileira é uma das sociedades em que esses mecanismos de estratificação são mais fortes. Você não consegue ter uma mistura. Por exemplo, meu filho estava lá na creche
da USP, né, quando eu voltei da Inglaterra, e lá tem os filhos de funcionários, professores, tudo na mesma creche, né, chamada Creche Oeste. E aí acabou a aula, acabou o curso, né, acabou a creche, e eles foram para a pré-escola aos 6 anos. Eu lembro daquele último dia de aula, que eu olhei os meninos e falei, eles nunca mais vão se encontrar na vida. Ficou claro para mim, assim, o meu filho e alguns dos filhos, falando, agora eles vão seguir caminhos diferentes e dificilmente vão se encontrar. Que é um exemplo, que aí você segue, assim, quem tem mais recursos consegue pagar uma escola privada, quem não tem não consegue. E aí esses mecanismos de estratificação social vão sendo reforçados. E aí, uma vez que você ficou nesse caminho, você não consegue mais chegar no outro. A não ser que você tenha muito esforço. E realmente nós temos exemplos de alunos que conseguem superar essas barreiras. Não é uma coisa determinística, né? Você tem exemplos de pessoas que se esforçam e conseguem entrar em universidades públicas de boa qualidade. Mas muitas vezes as pessoas citam esses exemplos para dizer, está vendo como a meritocracia existe? Mas são exceções, na verdade, não é isso. As pessoas têm que se esforçar muito mais para ter uma pequena chance de entrar. Que é regra e que é exceções? Você tem mais jovens de periferia ou dos interiores dos estados estudando universidade que estão que 20 anos atrás. É um progresso impressionante. Mas é mesmo. Mas não é perfeito, não é ideal, mas uma melhoria. É uma melhoria. Eu acho que as cotas ajudaram bastante a produzir isso, né? As cotas fazem com que os alunos negros e mulatos, né, que tem aumentado muito a probabilidade de entrar na faculdade. E foi um avanço. E as notas não caíram, porque esses alunos têm que lutar tanto para conseguir chegar lá perto, que quando eles entram através das cotas, eles têm um desempenho muito bom, porque eles estão acostumados a lutar, a perseverar, e aí os resultados não caem. Mas assim... Desculpe, só então... isso é uma avaliação dos dados das notas na universidade. Esses alunos que entram por cotas, quando entram, a média geral da turma, comparado com antes das cotas, não cai, é isso? Não. Se você comparar os alunos cotistas e não cotistas nos mesmos cursos, as notas são parecidas. E a evasão é parecida. É um grande progresso. É um grande progresso, mas não é suficiente. Porque esses alunos, por exemplo, tem muito mais pessoas pobres, né, no Brasil, a desigualdade é muito grande, né, do que os ricos. No entanto, no ensino superior, você tem 50% a 60% de brancos e só 40% de negros e mulatos, que entram através das cotas, no máximo 50%. Na verdade, a gente deveria esperar que a composição racial dentro da universidade fosse a mesma da sociedade. Se você tivesse igualdade de oportunidades, a composição na universidade deveria refletir a composição na sociedade. E mesmo assim, se você consegue, na universidade pública, conseguir mais diversidade, é uma coisa muito boa, mas ainda não é o suficiente, eu acho. Ninguém está dizendo que não houve progresso, estamos dizendo que ainda não é suficiente. Né? Robson, que foi muito ligador da Círculo Leitura na periferia de São Bernardo. Isso foi quanto? 12 anos atrás, por aí? 15, 14 anos atrás. Eu me senso do tempo do deterioro. Robson agora leciona na escola de ensino médio em São Vicente, não? Sim. Como está vendo você do progresso de gente com quem você cresceu e o progresso de você neste ambiente geral? Então, Sr. Norman, sobre o que a gente está falando aqui, sobre, por exemplo, o que mudou, acho que mudou um pouco a perspectiva. O que mudou na sua vida? Pessoalmente,
eu tive a oportunidade, enquanto aluno de escola pública, de ter um desempenho como aluno, um desempenho razoável, um desempenho que fazia eu ser um aluno um pouco acima da média. Foi esse desempenho que fez até eu conhecer o Círculo de Leitura na época como estudante. E quando eu conheci o Círculo de Leitura, eu comecei assim, eu tinha como me comparar. Uma coisa que é muito interessante no texto do Nércio é que os jovens de periferia, essa loteria da vida, outra coisa que eles não têm contato é com pessoas de uma cultura diferente, seja social, seja culturalmente mesmo, economicamente. Quando eu era um jovem da periferia, por exemplo, eu não pensei, acho que, em fazer uma universidade. Não porque eu não tinha capacidade, mas não era uma realidade tão constante enquanto jovem. A minha família não era acho que de primos, eu tenho uma família muito extensa e poucas pessoas eram formadas naquela época. Acho que dá 3 pessoas, eu acho. E eram parentes distantes. Então não era uma realidade que me assistia, assim. Só que a partir do momento que eu tive contato com outras pessoas, outros grupos sociais, eu comecei a entender como funciona o mecanismo, aí eu senti capaz de alcançar aquilo. Só que se você não tem contato com outras pessoas, outros grupos, isso vai ser muito difícil. Até se tiver oportunidades. Por exemplo, a cota, ela ajudou jovens negros, jovens pobres, de modo geral, a entrar na universidade. Mas a cota ainda trabalha com exceção. Eu sou um aluno que, sabendo disso, eu entrei na faculdade, eu fiz por cota. Só que eu era, na minha sala tinha mais de 40 alunos. Eu era o único aluno cotista, então eu ainda sou exceção. Não seria, a cota é uma exceção. Ela trabalha com a regra. Ela sabe que, dentre os jovens negros, o país, a maior parte da população é de negros ou mulatos. Então, mais da metade dessa população vai ter aquele jovem que vai ser aquele jovem que vai alcançar, igual o Nércio falou. Esse jovem que é o bolsista, que é o cotista, ele já veio de uma realidade muito difícil. Então, mesmo já na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, ele teve que enfrentar várias barreiras para se destacar. Ele se destacou num ambiente hostil. Então, quando ele chega numa universidade, apesar do ambiente ainda ser hostil a ele já passou por coisas piores. Ela tem garra. Ele tem garra. Só que você está trabalhando com a exceção. É a exceção ainda. Não é a regra. Em um país em que a maior parte da população é negra, isso é você jogar mesmo na loteria. A loteria, eu gostei muito do título. A loteria é isso mesmo. São várias pessoas que apostam, mas tem apenas um ganhador. E os alunos lá em São Vicente, você vê cara de você da adolescente nesses alunos? Sim, é uma das tarefas do professor estimular, né? Que você falando sobre perspectiva, né? Que mudou alguma coisa nesse sentido. Sim, você tem que estimular isso e mostrar para eles que é possível. Algumas coisas da fala. Eles acreditam, só que eles vão perdendo. Eu sou professor de ensino fundamental, já fui professor de ensino médio. Mas uma coisa que você vai percebendo com a idade deles, que eles vão perdendo também. Por exemplo, eu estou no 6º ano, e se eu perguntar para ele, o que você quer fazer quando crescer? Que profissão você quer seguir? Eles vão falar, você é médico, você é juiz, você é advogado. Se eu faço essa mesma pergunta para um aluno, o mesmo aluno, só que ele está no ensino médio, no 2º ano, no 3º ano, e que a realidade para ele ele já conseguiu enxergar a realidade, e que a família mesmo já cobra dele, ou ele mesmo já se cobra, ter que entrar no mercado de trabalho, ele começa a saber o valor das coisas. Esse aluno não vai falar essas coisas. Vai diminuir bastante a quantidade de alunos que ainda sonham em ser médico. Ele sabe que, para ele ser médico, não basta ele ser um bom aluno. Isso é triste, porque ele sabendo que é um bom aluno, uma coisa que é quase inacessível a ele. Ele pode ser o melhor aluno da escola, da minha escola. Mas para ele entrar numa faculdade de medicina, mesmo que ele passar, para ele se manter na faculdade, dependendo da realidade econômica dele, é uma coisa que é impossível. O que motivou você
que me motivou o quê? Fazer ensino superior? Continuar estudando? Saber que não era tão difícil a norma, mas também não escolhi medicina. Que? Eu descobri que não era tão difícil você estudar. Era uma coisa fácil e até natural quando você tem o hábito. Agora, só que assim, eu sou realista. Eu não quis ser médico. Por exemplo, se eu fosse fazer medicina, eu teria que, por exemplo, eu não teria que trabalhar. Seria muito difícil. Graças a Deus eu não quis. Eu tenho uma prima que faz, mas ela faz com... Hoje em dia tem políticas públicas de você financiar, e a mãe dela está se esforçando. O pai dela ela tem uma herança, mas é uma coisa que, tipo assim, ela vai ficar devendo a vida toda. Tipo, uns 10 anos ela vai ficar com dívida, mas o sonho dela é isso. Ela consegue. Ela consegue, ela está fazendo. Ela mora aqui mesmo, em São Paulo, está fazendo. Só que eu, quando decidi estudar, foi porque eu descobri que não era difícil. E assim, só que os jovens, os meus alunos, eles não enxergam isso como uma coisa fácil. Eles têm essa mentalidade que é difícil. Mas não é coisa fácil. Não é fácil, mas também não é tão difícil essa norma, dependendo do que você escolher. Mas assim, com a criação do ProUni e de programas de incentivar as pessoas a entrar na universidade, agora as pessoas têm na família pessoas que estão estudando. E assim, hoje em dia as universidades têm muito mais oferta de universidades que tinha antigamente. Então hoje eles têm com que se comparar. Já vai ser... Eles vão ser o primeiro da geração deles a ter na família alguém com ensino superior. Eu interrompi na Silvia, desculpe. Não. Para provocar um pouco de diálogo sobre essas coisas. Por favor, continue. Não, mas eu acho mesmo que é importante. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar para conseguir mais igualdade de oportunidades. Vamos pegar o exemplo de Sobral, por exemplo, no Ceará, que eu estudei bastante, né? E é o melhor sistema de ensino do país. Ao 5º ano, os alunos sabem português e matemática mais do que na OCDE, por exemplo. Eles pegam as provas Brasil, né? Eles gabaritam todas as provas, estão com o IDEB de 9, que é o Reinaldo Fernandes que inventou o IDEB. Ele falou, eu nunca imaginava que uma escola pudesse chegar perto de 8. E agora a cidade toda é 9. E lá todo mundo aprende. O mais pobre, classe média, todos os alunos, os mais pobres são os que mais aumentaram. No 9º ano agora eles estão conseguindo manter também. Onde? Sobral. Agora no ensino médio a nota não está melhorando, porque o ensino médio é estadual, né? Não é municipal, são escolas estaduais. Espírito Santo foi bem, né? No ensino médio, exato. E Pernambuco também foi bem. Então você tem exemplos, mas no caso do Sobral, por exemplo, o que é interessante é o seguinte: apesar dessa melhora na educação, você ainda não vê uma geração de jovens onde você tem a igualdade de oportunidades, porque você vê que a criminalidade está aumentando muito lá. Em Sobral. No Ceará como um todo, em Sobral em particular também. E você não vê ainda uma geração de empregos, ideias. Então, por mais que você consiga na escola dar um empurrão inicial no 5º e 9º ano, a gente ainda não vê evidência de que isso consegue igualar as oportunidades para sempre na vida, porque você tem que ter um esforço que vai no ensino médio também, depois na faculdade, depois... Parece que você tem que ficar sempre se esforçando no limite para que os jovens tenham altas expectativas, como ele falou, né? Principalmente acredite que é possível você fazer um ensino superior numa universidade de ponta, que você vai ter o diferencial de salário, você não vai ter discriminação depois, você vai conseguir um emprego, vai conseguir... E os jovens, pelo menos a experiência que eu tenho aí, é que é uma luta constante, muito difícil. Mesmo que você tenha resolvido parte do problema, que é inicial, entendeu?
os mecanismos da sociedade, esses estratificação Temos persistem. uma grande negligência. Eu acho que eu disse que o problema crítico, até acho que usa o Sobral excessivamente como exemplo. Possivelmente não tem outro exemplo de excelência, mas É só um exemplo. Pode usar outro. mas seria, eu acho que eu preciso fazer, eu acho que vocês que passaram por essa interessante, que dar uma reforma profunda e um fortalecimento em Fundamental 2. Todas essas estatísticas dizem que nessa escola aumenta o desempenho do aluno nas primeiras séries de fundamental e depois decai em fundamental e fica sem preparo no ensino médio. Não estão preparados e estão meio perdidos. Eu acho que a grande prioridade no ensino público no Brasil é Fundamental 2, que está completamente esquecido. Está melhorando um pouco, né? Agora, o problema é o ensino médio, eu acho, também. Eles não aprendem nada no ensino médio. Porque não tem... Você acha que a variável ensino e escolar não é uma variável que tem que estar conectada a outras variáveis sociais? Por exemplo, inclusive não só variáveis sociais, como variáveis econômicas, o desenho da cidade, a questão das grandes metrópoles, né? É uma dificuldade enorme, tanto de mobilidade, de saúde, de meio ambiente. Então você tem que incorporar novas variáveis, outras variáveis, ver a correlação que tem com isso tudo. Porque São Paulo, por exemplo, pega a macrometrópole de São Paulo. Existe um certo apartheid, né? Por exemplo, pega a Zona Sul de São Paulo, não era mais pobre, né? Ficou mais pobre. Agora, antes a gente falava na Zona Leste, né? Então eu acho, e agora nem São Paulo, alguns municípios do entorno são piores ainda, né? Porque o pessoal vai jogando vai sendo afastado, distanciado do que tem de mais dinâmico, que podia ser chamado cidade. Vai para uma periferia que até na verdade é uma anticidade, né? Porque se tem um déficit de cidadania muito grande e a dificuldade de você ter uma relação com, vocês perceberam isso, a relação com outros segmentos diversos, culturais e essas dificuldades, como é que vocês veem, como é que pode superar isso historicamente? Porque isso é antiguíssimo, né? Desde na época da escravidão você tem essas separações, né? Sim. Que depois continuam na cidade, né? Teve a Paulista, que era a coisa do café, depois passou a Faria Lima, e assim você vai conforme o movimento do capital e da mobilidade da questão imobiliária também, da especulação imobiliária, vai afastando as pessoas e criando modos de vida totalmente difícil de ter essa interação necessária para o desenvolvimento das pessoas. Como vocês veem isso? Às vezes, onde vocês dão aula e a interação por outros bairros culturais, isso acontece nos alunos? Então, eu acho que, pensando nesse problema, falando da pergunta dele, como você colocou também, relacionado talvez com esse gargalo que é o final do ensino básico, né, ali, o Fundo 2 e o médio.
nós caminhamos, né, parece que caminha-se aí com as reformas que vão ser propostas para que o ensino médio se torne, por exemplo, ensino integral. Então o aluno vai ficar, né, boa parte do dia na escola. Então, nesse sentido, a meu ver, seria importante pensar a escola como um centro cultural, né, como um centro cultural não só de formação e de profissionalização talvez, mas também como esse espaço em que a comunidade, né, interage, né? Talvez nesse sentido ela poderia, como aquele projeto que, né, acho que agora não se fala mais muito em novas unidades e tal, mas tinha os CELS, né? Os CELS eu acho que tem um pouco dessa característica, né, de ser uma escola, mas também tem um teatro, você tem piscinas, tem a parte do lazer, e falta muito, né, as opções de lazer também, né? Nessa matéria que eu havia citado lá também, fala-se, né, que onde a menina mora lá, a Kimberly, né, quase não tem opção de lazer, o lazer deles é o baile funk, né? Então eu acho que precisava desses espaços, a escola pode ser esse polo, né, onde vai receber a comunidade com um espaço de lazer, de cultura, enfim, de educação, né? Mas aí precisa de um investimento. Esse desafio fundamental hoje. Então, respondendo a sua pergunta e complementando o que o Oswaldo está falando, seu Norma, a escola deveria ser mesmo assim, a escola deveria ser, o ideal seria de ser de tempo integral, porque os alunos eles precisam ser acolhidos. É tão sensível assim para eles, a escola faz tanta diferença que, por exemplo, a frequência escolar, quem trabalha no dia a dia ali com os alunos, a frequência escolar, dependendo da merenda dos alunos, muda. Porque a escola, por exemplo, o bairro carente que eu dou aula, a principal alimentação deles é a alimentação, a merenda da escola. Então, dependendo da merenda, até vai ter mais alunos ou não. Ou eles vão, eles pedem dispensa depois do intervalo, que eles já merendaram, já comeram, então eles vão embora. Então é uma coisa muito sensível. Se, por exemplo, o Oswaldo falou sobre a questão, se fosse um centro de cultura, seria perfeito, seria excelente. Porque assim, o centro educacional e o centro cultural. Por exemplo, o bairro que eu dou aula, as únicas coisas que eles mais próximas de cultura e de lazer que eles têm é a escola e a igreja. E bailes funks, bailes, essas coisas que tem assim, no próprio bairro, só que não são coisas... A gente não imagina um baile funk numa casa de show, algo estruturado. É algo como uma praça, um carro e eles bebendo bebida alcoólica. Nada muito refinado. Esse é o nível cultural deles, entendeu? Então a escola e a igreja ainda é o mais cultural que eles conseguem alcançar. A escola, então, assim, é a grande referência deles para tudo. Até a questão alimentar, que é uma coisa muito sensível. Se a escola se ela cumprisse, na verdade, seu papel social de verdade, e que o aluno tivesse, que não dá para mudar a realidade assim, tão imediata de alguns problemas estruturais familiares. O papel social da escola é ensinar. Mas acolher sua norma. Como você vai ensinar uma criança, por exemplo, que ele veio sem... uma criança que está com fome? Está com fome. Apesar da fome, se aprende. Não, sua norma. Aqui, Aprende menos. Aprende menos. Não, ele quis falar. Não, ele está querendo falar. É que você mesmo falou que 30 anos são poucas gerações, vamos falar de 50 anos atrás. Há 50 anos atrás a gente tinha escolas do governo e as particulares. As boas eram as do governo. Sim. Eu estudei nas escolas estaduais. E quem tinha dificuldade acabava indo para a escola particular para quebrar o galho e poder... Lógico, tinha escolas particulares muito boas também, mas eram poucas. E a gente teve assim um ensino de muito boa qualidade. De repente isso se inverteu, a gente chegou hoje num ponto que naquela época a gente tinha o aluno, a professora, o pai do aluno. E nós chegamos num modelo hoje que a gente tem a professora, o filho do cliente e o cliente. E isso daí acabou dando uma torcida em tudo e a gente
acabou perdendo a qualidade daquele ensino que era gratuito, que independia de merenda. A gente, lógico, com merenda fica melhor, você ajuda o crescimento das crianças, mas naquela época, 50 anos atrás, não tinha, e a gente ia lá e fazia, estudava e conseguia ter uma boa coisa. O que a gente perdeu de lá para cá? Onde que a coisa Eu posso... desceu? Eu posso... muito rápido que Não era teve. universalizado. Que mudou totalmente. Tinha poucos alunos. Grandes cidades e tal. Isso daí, o número de jovens, de jovens para entrar na escola é muito enorme. E então acho que aí não teve jeito, o Estado não conseguiu dar conta. Então tem a impressão que surgiu a privatização, surgiu um pouco com essa coisa do objetivo, que eu me lembro. Não sei se é. Não, é que eu acho que é o que ela falou. Antes era uma pequena parte só da população que estava no ensino médio. Na hora que você universalizou, aí você trouxe pessoas com mais dificuldade de aprendizado, porque não tiveram investimentos na primeira infância. Então não é necessariamente o ensino que decaiu, mas é justamente aquele aluno que continua tendo vantagem hoje é o que tinha acesso à escola pública antes. Isso. E aí com a universalização do ensino básico, pelo menos o fundamental, todos os alunos, mesmo os mais pobres, vieram para a escola. E como eles tinham mais dificuldade, aí as classes aumentaram muito. Você precisou também contratar muitos professores, e muitas vezes os professores não tinham a preparação adequada em alguns casos, e aí o ensino caiu. E aí a elite foi para a escola privada para se separar então foi isso que aconteceu, ao meu ver. As escolas na época que o senhor estava usando como referência antigamente, você até compara estruturalmente. Por exemplo, as escolas do centro, as escolas que são mais antigas, até as escolas públicas mesmo, né? Elas são excelentes até em estrutura. São escolas que têm anfiteatro, por exemplo. Sim. As escolas que foram construídas nas periferias, elas não são esse tipo de escola. São escolas que foi mesmo para universalizar, e só que sim, não teve nenhum cuidado muito na base de para a improviso, qualidade. Né? Não teve esse cuidado pela qualidade. E assim, você vai agora, antes trabalhava sempre com exceção. A escola pública existe, mas você vai ter que se adequar à escola, entendeu? O aluno que estudava na escola pública, ele se adequava. Agora não, a escola tem que se adequar ao aluno. Ela tem que receber, ela tem que incluir. Então, por exemplo, você pode ter um caso extremo, é tipo o aluno de inclusão mesmo, aquele aluno que tem algum déficit, né? E esse aluno ele é recebido pela escola pública hoje. Naércio, eu gostaria de saber que é a sua estratégia para o futuro no ensino público? A estratégia é assim, o problema é que demora muito tempo, mas enfim, você tem que começar com visitas domiciliares quando a criança nasce. Então, um programa novo do governo chamado Criança Feliz é um programa muito bom, de visitação às famílias bem pobres, em lugares muito isolados que recebem Bolsa Família. Vai lá um agente do governo, vai lá uma vez por semana, passa meia hora conversando com os pais e tudo, para ensinar os pais a interagir com a criança. O vocabulário de uma criança pobre é muito menor do que o vocabulário de uma criança rica na hora da entrada da escola. E essas diferenças vão se acentuando ao longo do tempo. E aí o professor olha para a criança pobre e fala, essa criança daí não vai para frente mais. Aí as próprias expectativas do professor vão se confirmando. E aí o menino repete de ano. Eu acabaria com a repetência, por exemplo, que só existe aqui no Brasil, e vários estudos mostram que não adianta nada, e vai estigmatizando, a criança vai ficando mais velha, aí ela sai da escola. Quando ela consegue chegar no ensino médio, muitas vezes já repetiu 2 vezes, já tem 18 anos e sai da escola. E quando muito consegue concluir o ensino médio. Mas tudo começou lá atrás. Então você teria que ter primeiro um investimento inicial na primeira infância, com visitação domiciliar, acompanhamento, acesso ao programa Saúde da Família, que está com os repasses congelados há 10 anos, programa Criança Feliz. Todos esses programas têm que estar conectados.
saneamento básico que não existe na maioria desses municípios muito pobres. Como é que a gente pode falar em igualdade de oportunidades se você não tem saneamento básico em 50% dos municípios? Então, o mínimo que você dá é saneamento básico, saúde, programa Saúde da Família, programa Criança Feliz, para a criança entrar na escola em igualdade de condições. Aí um sistema como Sobral, que você dá qualidade da educação, aí é gestão mesmo, não é uma questão só de mais recursos. Gestão, cobrar os professores, foco na alfabetização, avaliações constantes de aprendizado. Aí a criança vai o 5º ano, aí tem o ensino fundamental 2, que é outro problema, que são muitos professores, muitas vezes o jovem não está mais tão preparado. E resolver o gargalo do ensino médio, que é a gestão estadual, são milhares de alunos distantes do aluno, e os alunos não estão aprendendo quase nada, em média, em grande parte do ensino médio. Ô Naércio, a gente sempre escuta, né, esse discurso recorrente de que a gente resolve os problemas sociais com a educação, né? Então, você está trazendo aí o exemplo de Sobral, tem outros bons exemplos, mas são investimentos de longo prazo, né? Mas mesmo esses que a gente já consegue, tem medidas positivas, que já consegue avaliar o impacto e ele é positivo. Você não está dizendo que, no caso de Sobral, a criminalidade está presente, né? Então, a educação só não é suficiente, né? Porque tem uma coisa que, acho que Robson falou, você também, que é aquilo assim, o indivíduo precisa acreditar que ele pode, né? Eu também passei por essa experiência, assim, acreditar que você pode fazer parte do programa de mestrado e doutorado na USP, no INSPER, né? Então, mesmo, não é uma questão financeira, você acreditar que você pode estar lá, né? Você tem oportunidade, você tem, assim, isso só não é, a educação, ela não vai resolver os problemas sociais por si só, ela vai, assim, ajudar, mas no limite, se você não coordena isso, você pode ter criminosos bem instruídos, né? E você tem experiência assim, no Ceará o ensino básico é bom, mas o médio não é tão bom. No Espírito Santo o médio é bom, mas o fundamental não é tão bom. Pernambuco, assim, você precisa ter todo o ciclo, e o jovem, eu acredito que o jovem precisa ter exemplos na sociedade. Ele precisa ter médicos negros, precisa ter advogados negros nas profissões, para ele poder enxergar que ele pode lá. O primeiro passo é ele saber que ele pode entrar numa universidade pública. Que é o que o Robson estava colocando aqui, né? Da importância. E eu achei muito interessante que vocês falaram assim, você falou no 5º ano, 6º ano, ele ainda acha que pode ser médico, né? Foi você que falou, né? Agora no ensino médio ele fala, não é para mim. Então, essa questão de expectativas, tanto do próprio aluno como do professor com relação ao aluno, é uma coisa muito importante para você resolver. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar, né? É um bordão, mas eu acho que isso vem desde cedo, é isso que eu estou querendo dizer. Que ideias tem vocês sobre o preparo e qualificação do professor? Não, é muito, em média, no Brasil, é ruim. É muito ruim. Como deve ser? Estavam me falando de um programa, agora estou tentando me lembrar, esses dias, que era um programa, acho que era de Olimpíada de Matemática, que tem um programa de formação de professores para trabalharem na Olimpíada de Matemática. E foi feito uma prova de matemática para os professores semi-isolados, que era o nível de 9º ano, e muitos não passaram. Então você tem um problema sério de formação, né? Vocês também conviver com isso, né? Assim, em alguns casos, tal. Sempre, né? Essa defasagem é muito grande. Eu percebo, por exemplo, que às vezes os alunos de 3º ano do ensino médio, eles e é gozado fazer essa comparação com a escola de antigamente, né? Às vezes eu tenho a impressão de que, lendo um texto do aluno do ensino médio, eu falo assim, poxa, mas quando eu era criança, na escola eu escrevia como ele hoje, aqui, nesse nível. E aí você pensa, muita coisa aí se perdeu, né? Há uma defasagem aí não só
na escola atual, mas de anos, né? A gente talvez tenha conseguido incluir os alunos na escola, fazer essa parte da inclusão, universalização na escola, mas em compensação o bonde da qualidade ficou para trás, né? Aí é que é a grande virada que acho que a gente ainda precisa saber como fazer. Talvez o primeiro passo, acredito eu, tenha a ver mesmo com esses vários programas que devem entrar, né? Porque acho que muitas vezes eu sinto isso como professor, não sei o Robson, mas às vezes eu sinto que o peso em cima da figura do professor é muito grande, né? Como professor ele tem que dar conta de tudo, né? Ele tem que ser aquele que ensina o conteúdo, que dá conta dos problemas pessoais do aluno, enfim, uma infinidade de tarefas ao mesmo tempo, né? Conselheiro, enfim, e é muito difícil pra gente às vezes dar conta de tanta coisa, fica perdido. É tradicional do professor. Não entendi. O professor sempre, um bom professor sempre foi assim, não? Sim. Mas é uma demanda. E se o professor dá aula em 2 escolas? O problema é esse. 3 escolas? Exatamente. É difícil. Mas a família está mais desestruturada hoje em dia. Porque o Normandy sempre foi assim, mas eu acho que as famílias, meus jovens, muitas vezes o pai não está lá. A família, acho eu. Hoje em dia, os homens, eu não sei onde eles estão, mas nos colégios, os pais das meninas não estão. Sim, aliás, Os pais, eu não sei onde estão. Quando eu pedi que os alunos sugerissem assuntos para tratar na aula, né, eu falei que eles citaram cotas raciais e o outro era... Eu até nunca nem tinha lido nada sobre o tema e tal. Eles pediram para eu falar sobre aborto masculino. Né? Essa ideia das famílias, né, que não tem a figura do pai. Né? E que é muito grande mesmo. Eu fui pesquisar sobre o assunto, descobri coisas inclusive que eu não sabia. Né? Milhões de brasileiros aí que não tem o sobrenome do pai. Tem serviço do poupa-tempo, não sabia? Tem um serviço do poupa-tempo para você descobrir quem é seu pai. Eu fui tirar a segunda via para minha filha da carteira de identidade no poupa-tempo da Santo Amaro. E eu entrei assim, tem uma placa: procure, ache seu pai, encontre seu pai. Eu fiquei chocado, eu falei, nossa, eu tirei uma foto assim. Não, muitas jovens do grupo, né, Aline? Eles não falam? Sim, falam. A maioria não tem pai. Mas é muito sério, né? E a gente não pergunta, eles falam, então ficou muito em cima do professor mesmo. Interessante. E muitos jovens se procuram. Sim, tem aqui, eu até tirei uma foto, ó. Eu tirei aqui, encontre seu pai aqui. Eu fiquei impressionado. Tem exame de DNA. Serviço gratuito e investigação de paternidade. Logo na entrada. Faz o exame de DNA. O Ministério Público vai procurar o seu pai, providenciar o reconhecimento de paternidade e entregar-lhe a nova certidão de nascimento, com o seu nome, do seu genitor e avós paternos. É o seu direito. Eu fiquei impressionado porque eu tirei a foto. Você pode mandar isso para mim por e-mail. Eu fiquei impressionado, o serviço do poupa-tempo. Mas aí vem essa dificuldade, né? Como a gente vai comparar, né, uma família estruturada e uma família que o pai não está presente, ou o pai muitas vezes bebe com violência, tudo isso afeta, não é só a escola que é responsável. Isso às vezes sobra para a avó. Sim, eles contam. E que tem uma mamãe ali prostituta, tem vários. Não, eles contam que é avó. Eles contam muito, jovens. E tem outra coisa também, tem os terceira idade sem família também. É uma outra questão que... Eu acredito que a sociedade tem que dar um apoio muito mais firme e constante ao longo da vida. Não é só uma coisa, não é só a escola, não é só... você tem que dar as condições para essas crianças se desenvolverem plenamente. É o que a Amartya Sen falava, que o que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido, uma sociedade desenvolvida é aquela em que as pessoas possam fazer suas escolhas na vida, independente da sua origem. E para isso as pessoas que nascem em famílias mais favorecidas precisam de um apoio constante na primeira infância, oportunidades culturais na escola, depois no mercado de trabalho, cotas.
são muitos fatores. Eu só queria fazer uma colocação voltando a esse tema da figura do professor, né? Que recentemente a gente teve uma pesquisa divulgada que o Brasil ficou em último lugar em termos de prestígio da profissão do professor, né? Em último. E nós temos um governo recentemente eleito, né? Agora em outubro, que vai começar de fato as atividades no ano que vem. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, tanto do Zósimo e o Robson, que estão lá na ponta como professores, como do Naércio, quais perspectivas vocês veem em termos de formação de professores para, assim, a partir desse novo governo, o que vocês estão conseguindo pescar de possíveis mudanças até nessa formação? Porque é isso, a gente não está formando apenas a pessoa que passa conteúdo. A gente está formando um profissional que tem que lidar com todas essas variáveis e tem que lidar mesmo. A gente sempre fala nos círculos de leitura que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança. Não dá para ficar, não, isso aqui não é problema meu, isso aqui é problema da família. Isso aqui não é problema meu, é problema do conselho tutelar. Isso vai cair no professor, né? O que pode... É isso, eu queria ouvir um pouco dessas perspectivas, levando em conta o governo eleito, se vocês veem mudanças drásticas na formação de professores, ou para melhor, para pior. Bom, eu não estou muito otimista, não. Essa é chamando loteria mesmo, hein? Pois é. Eu tenho a sensação de que... não sei muito bem como que isso aconteceu, mas nós estamos vivendo um momento em que o professor virou uma espécie de vilão, né? Que seria o doutrinador, né? Dos alunos, e assim, essa é uma completa de uma falácia, né? Parte de uma afirmação que não se tem qualquer tipo de estudo sério que aponte para isso. Você não tem nenhum pesquisador, qualquer pessoa razoavelmente séria que pesquise nessa área, que aponte que isso seja um fato, né? E a partir disso está se querendo implementar, se não na lei, né, de fato, mas na prática já acontece em alguma medida, né? Já tive casos de colegas, né, que foram acusados de doutrinação, ficaram até abalados e tal, tiveram que sair da sala de aula, os pais perseguindo, né, gente que foi demitida, né, caso de um professor de Santo André. Então eu estou vendo as coisas com bastante preocupação, assim, eu estou olhando, né, tentando acompanhar cada passo, né, do que está sendo discutido aí, mas eu estou bastante temeroso aí com o que pode acontecer, né? Eu acho que, igual o Zósimo tinha falado no começo, professor, sobre ser sozinho, né? Professor, eu acho que com um novo governo que foi eleito, eu acho que assim, cada vez mais o professor vai se sentir mais sozinho. Porque a profissão de professor é uma profissão um pouco solitária. Porque quando você está em sala de aula, você é o único adulto da sala. Você tem 33 alunos, 35, se for médio é mais alunos. São mais alunos, né? E o contato que você tem com seus pares, outros professores, é limitado depende de onde você trabalha, mas você tem uma reunião semanal. E agora, com essa... não sei se a lei vai existir, né? Mas se criou uma cultura da perseguição. Então cultura da perseguição ao professor. Que o professor está doutrinando, o professor impõe. Então, acho que vai aumentar ainda mais essa coisa. Isso que, assim, sempre se cobra muito do professor, né? E é muito delicado essa transição do professor com o aluno. Vocês estavam falando sobre a dificuldade, sobre a questão do não ter pai. Essa semana, foi mês passado, início do mês passado, a professora de matemática falou: Robson, você reparou que a aluna tal, ela tem problema de visão, que ela não consegue enxergar quando senta tal, ela tem que ficar mudando de lugar. E sinceramente eu não tinha reparado não. Eu falei, não,
E a menina tava, tipo, era troca de aula, né? A professora tava saindo, tava entrando. E a menina tava junto, assim, tal. Eu falei assim... E a menina tava chorando, né? Aí eles têm o hábito de... Aí foi, me abraçou e tal. Eu falei assim, só que você falou pros seus pais? Ela, falei. E meu pai falou pra eu sentar e orar. Entendeu? Aí é muito delicado, que essa é uma situação assim, pontual, só que tem várias outras situações, que eu não vou ficar falando aqui, mas é uma situação que, tipo, que é constante. Então toda hora você tem que ficar lidando com um problema que, tipo assim, não é da esfera do seu conteúdo. Então, esse problema mesmo, depois eu chamei a mãe, só que isso eu tive que falar com a diretora, eu falei com os professores, que são coisas muito delicadas dentro da sala de aula. Que você não pode, não é simplesmente você chamar o pai, tem uma questão religiosa, tem uma questão cultural, você não sabe como você vai ser recebido. Então são muitas coisas que passam fora só você da aula. E dependendo do que você falar, aquilo vira contra você de uma forma que a sua vida vira um inferno na sala de aula. O caminho mais fácil é se omitir, né? A minha diretora falou isso uma vez. Ela falou assim, ela falou numa reunião, não fica sendo amiguinho de aluno, porque se eles contarem alguma coisa para vocês serão obrigados a ter que tomar alguma atitude. E é verdade. Se alguma aluna fala para mim que o pai dela, padrasto, ou alguém está abusando dela, eu vou ser obrigado a ter que tomar uma atitude. Estou falando um caso extremo, só que são coisas que acontecem. O professor vai ter que acionar e pode virar contra ele. Pode ser que seja uma mentira e aquilo virar contra o professor e minha vida na escola acabar, entendeu? Tem uma coisa interessante aí que você fala, né? Quem faz você nessa situação? Geralmente eu falo com os meus colegas, Norma. Falo com meus colegas, falo com a gestão e a gente tenta achar um caminho, assim, um caminho que resolva, mas que seja um caminho assim que não... na escola a gente não pode ser muito... não pode atacar muito... Assim, você tem que ser muito delicado com o que você fala, com quem você fala. Que as coisas... que uma palavra dita em um momento errado, com o professor, no momento que te tá, perde a dimensão e você... Tem uma coisa que você disse, né? Tem a coisa do conteúdo, né? E aquilo que é fora do conteúdo. E eu pergunto assim, o que é ser professor? Né? Porque quando você faz uma faculdade de matemática, você sai matemático de lá, você não sai professor de matemática. Né? Quem é que te ensina a ser professor? E isso que está fora do conteúdo, que são questões pessoais, né? Até que ponto você também não precisa ser preparado para lidar com isso? Então, eu acho que isso é um grande gap na educação e eu acho que isso não se aplica só ao Brasil. Eu tenho uma colega que terminou o doutorado numa universidade americana e ela começou a dar aula. E ela reclamava justamente isso para mim, né? Ela falou assim, entendeu? Eu não sei como que eu tenho que dar aula. Eles me receberam aqui e disseram, ó, seu horário é esse, você tem que dar aula. Tá? Assim, eu saí doutora em educação, mas eu não sei o que é ser professor numa faculdade. Né? Então, assim, tem uma questão que também é a instrução desse profissional que vai estar lá na frente para, né, educar, mas o que é esse papel de ser professor? Né? Então, acho que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que tem um gap aí também, né? Quem que ensina, né? Quem que é o professor do professor, né? Isso que você está falando me remete a uma coisa que está sempre na minha cabeça. Como que você aprende a ser professor, lidar com uma turma de 30, 40? Eu saí da faculdade em 1975, tendo feito licenciatura. E a pergunta que eu me fazia naquela época é: como que eu vou enfrentar uma sala de aula se eu terminei a licenciatura sem saber o que é estar numa sala de aula? Porque quando muito você fazia no estágio,
assistir aulas. E você sai de aluno E para eu professor. quase caí para trás há pouco tempo, conversando com os jovens do Círculo de Leitura, que estão fazendo as suas licenciaturas também, que nada mudou. Em 40 anos, continua sendo a mesma coisa. Você tem aquelas matérias teóricas, as teorias e tal, mas tá bom. E a sala de aula? Fica por conta de cada um. Por que não pensamos em estruturas institucionais que estão organizados para enfrentar problemas como esse? E eu acho que em qualquer país civilizado você tem fase preparatória dos professores antes de assumir uma sala de aula. Às vezes isso dura 2 anos. E eles estão acompanhando um professor modelo e eles assumem sala de aula com supervisão. Isso não existe no Brasil. No Brasil é bem problemático, né? A formação dos professores muitas vezes deixa a desejar, muito pouca experiência prática. Tem estudos mostrando isso, né? Que o currículo é muito teórico e depois, eu acho que deveria ter Mas por que fica assim? Não sei. Essa norma, existe um enorme buraco na educação de mão de obra especializada. Os professores, os OSMOS, sabem muito bem disso. O estado de São Paulo, que a gente trabalha, boa parte dos professores não são nem formados. São quem? Não são formados. Então, não é nem que é tipo igual a Margarida, que ela se formou, depois ela teve a dúvida. Não, eles ainda estão na faculdade, no primeiro ano de faculdade, já podem pegar aula, porque falta professor. Eles assumem turnos estando no primeiro ano de faculdade. Isso é uma consequência da universalização, né, que foi preciso receber e formar mais professores rapidamente, inclusive habilitando aqueles que já davam aula sem ser diplomados, com os cursos que aconteciam aos sábados nas escolas. Nós que fazíamos os círculos de leitura em Diadema e São Bernardo, a gente percebia isso nas escolas. Agora, por outro lado, tem surgido algumas ideias que não evoluem. Por exemplo, o conceito da formação do médico com a residência. Isso que você está falando agora me fez lembrar de uma entrevista que eu vi na televisão uma vez, sugerindo que, assim como o médico passa pela residência, o professor também deveria passar por um período de treinamento, como você está falando, com supervisão. Só que eu acho que não existe professores, mentores em quantidade suficiente. Naércio, você que lida com essas instituições. O ensino médio no Brasil, em 1992, uma pessoa, somente 20% dos jovens chegavam ao ensino médio. E hoje é 70%. Então, aumentou e a população estava crescendo. Você diminuiu o estímulo de pessoas quererem ser professor. Também, ao mesmo tempo. Exatamente. Você dobrou o número de alunos no ensino médio e diminuiu os incentivos, né? Porque tradicionalmente, quem dava aula no ensino médio eram as mães de classe média. Minha mãe fez o normal e tudo. Mas aí as novas gerações, as mulheres vão para outras carreiras, né? Melhor remuneradas, medicina, enfermagem, advocacia, economia. Então você teve realmente uma diminuição no número de professores e um aumento no número de alunos. E aí você corre atrás desse gap, né? Para ser um pouco mais otimista, para o futuro, o número de alunos já está caindo, né? No ensino fundamental 1, o número de alunos cai dramaticamente. Então você não precisa contratar mais ninguém no ensino fundamental 1. Você tem que parar de contratar porque está sobrando professor. E isso vai acontecer daqui a um tempo no ensino fundamental 2
E no ensino médio vai demorar mais porque você ainda precisa universalizar o ensino médio. Né? Mas pelo menos nos anos iniciais, você pode... A matrícula no ensino médio também está caindo. Não, mas aí é porque está caindo sem universalizar, né? Você não está conseguindo trazer todo mundo para a escola. Ainda tem 20, 30% dos alunos fora da escola. Mas se você atingiu a quantidade, né, necessária de professores, talvez seja o momento de trabalhar com a qualidade. Você tem o estágio probatório, né, que chama o regime probatório, como é estágio, né? Estágio probatório. Estágio probatório, de 2 anos também. Que poderia ser um período de trabalhar com o professor, de avaliar a sua efetividade. Por que não se faz isso? Porque não tem professor. Então, se você né? E muitos dos professores são temporários, né? Sim. Uma única coisa que você colocou, uma boa notícia aí, que demograficamente está diminuindo o número de alunos, né? Você vai precisar de menos professores. Gradualmente, e os professores existentes vão dar conta de maneira até melhor, porque todo mundo tem mais ou menos anos. E aí vai ter mais tempo, vai ter mais formação, quem está na formação. Porque foi uma coisa de urgência. De repente estava todo mundo na escola, no ensino básico, o ensino médio dobrou, e você não tinha professor de química, de física, biologia. Até hoje não tem, né? Então você precisou contratar quem já estava lá. Só que o que eu vejo também que está acontecendo é uma tendência a fechar salas de aula, né? Ao invés de repensar a reorganização desses alunos, talvez com menos alunos por sala, né? 20, 25 alunos por sala, ao invés de 35, 40 alunos, você tem então fechamento de salas de aula e deslocamento desses alunos para outras salas que continuam lotadas. Então acho que essa estratégia, assim, nesse ponto precisa ser repensada. Poderia ser um ganho. Como vocês veem a questão do EAD? Então, quando o EAD acho que foi criado, ele foi pensado para pessoas, dar oportunidade para pessoas que moram em lugares distantes ter acesso ao ensino superior. Mas o problema é que foi banalizado. Aí quando foi banalizado, né, até muitos professores são formados em EAD. Então até aquele contato de turma com o professor eles não tiveram. E banalizou, e é muito mais barato do que uma universidade presencial. Então, assim, aquela queda em relação ao professor, claro que tem. Vocês dois se sentem apoiados pela direção da escola? Difícil, hein? Onde é você primeiro? Tem uma instância institucional que te dá um apoio com quem você pode dividir seus problemas e ajuda a tomar atitudes? Em geral, talvez, não pensando no caso deles específico, mas de maneira geral, os professores da rede, você acha que são apoiados, tem uma estrutura para tomar as decisões? Eu não sinto isso também, porque me parece que me falta também nas escolas, assim como tem esse problema com os professores que são jogados, vamos dizer assim, né, na água, na piscina, sem saber nadar, e fala, aprenda a nadar, né, do nada. Eu sinto que também não existe essa especialização para a questão da gestão da escola. E também não tem, por exemplo, eu nunca ouvi falar, por exemplo, num curso de formação para coordenadores. Então, por exemplo, você tem um coordenador que toda semana você tem uma reunião pedagógica nas escolas. Mas eu nunca tive um coordenador que soubesse usar, do meu ponto de vista, bem esse tempo. Você tem lá 2 horas, né, toda semana com os professores, e você não tem uma boa formação ali. Acaba virando um momento para passar recado. Passar recadinhos. Passa recado, você assina comunicados. Papel, comunicados. Ou você assiste um vídeo do Cortella, de vez em quando. Um vídeo. Nem isso. De vez em quando. Uma coisa burocrática. Só questões burocráticas. Sim. Oi? Acaba sendo um tempo burocrático. Só burocrático. Não é um momento que, assim, não é um momento que... Pedagógico, exatamente. Não é um momento que a gente senta e vamos conversar sobre um problema que está acontecendo em tal sala, com tal aluno. Produtivo, né? Pouquíssimo produtivo. Então eu acho que falta também essa formação mais especializada para o coordenador, para o diretor da escola, né? Não só ter concursos, né? Teve recentemente, depois de muitos anos para a direção da escola agora do Estado,
Mas eu acho que também falta um pouquinho a gestão das escolas é um grande problema também. Vocês estão no colégio integral ou não? Ainda não. Então, porque a minha experiência do colégio integral, que realmente estão fazendo um esforço muito grande, os coordenadores, os diretores, dar aos jovens, um pouco que vocês falavam, o sentimento de que, como se fosse uma segunda família. As escolas de tempo integral, eu sinto que eles estão fazendo muito esforço mesmo, de verdade. Aline, o que você acha? Sim, não, a gente, nos círculos de leitura, a gente trabalha, a maioria das escolas parceiras são escolas de período integral. E eu estive nos círculos há mais de 10 anos e agora, tendo a oportunidade de trabalhar em escolas de período integral, é visível a diferença em termos tanto de qualidade, porque o professor pode ficar em uma escola só, né? Não precisa dividir a jornada dele em tantas escolas. Isso ajuda até a criar vínculos com os alunos, conhecer melhor a realidade deles. E eu percebo também nas escolas de período integral há uma maior expectativa em cima do aluno. Eu acho que o aluno que acredita que é possível entrar numa universidade pública, que é possível seguir uma carreira que ele quer, geralmente eu percebo que geralmente esse aluno vem de uma escola de período integral, porque eles têm, por exemplo, aqui em São Paulo, uma matéria chamada Projeto de Vida, que é um pouco para eles começarem a pensar nesses caminhos. Então, acho que o desafio é um caminho para uma solução, talvez, e um desafio ao mesmo tempo, conseguir universalizar as escolas de período integral. Eu acho que esse é o caminho, né? Atender melhor esses alunos, né? Nairce, você tem que saber com quem está falando aqui. A Aline foi aluna do Periferia de São Bernardo e que ela militou no Círculo de Leitura com quanto? 13, 14 anos de idade? Eu entrei com 13. E ela depois entrou na USP, se formou em francês. Que bom. Mas conta direito. Não, conta direito. Conta direito. Eu não terminei conta. Vamos ver se você conta. Depois você conta. Tá bom. Super direito. Tá bom. Não pode faltar nada. Então ela viajou para o exterior, mas depois trabalhou na ONG e agora está trabalhando conosco. E nos dá muito orgulho trabalhar com a Aline, para que ela teve essa evolução. Não terminou? Terminei. Não, vocês vão ver como é possível que ele pule um pedaço super importante. A Aline, conhecemos ela no círculo de leitura, ela estava num colégio, e graças a Deus, como ela muito esforçada, encontrou uma pessoa que pagou um colégio particular. Durante quantos? 3 anos? 2 anos. 2 anos. Eu sempre falo, é claro assim, voltando a esse tema do seminário, né, da meritocracia e da loteria. Eu sempre gosto de frisar, sim, houve esforço da minha parte. Mas? Né? Isso é claro. Eu fui a primeira da família a entrar numa universidade pública, aquela história. Aliás, entrar numa universidade, essa história toda. Mas eu fui duplamente privilegiada. Primeiro, por ter um projeto como Círculos de Leitura que foi bater na minha escola. Por coincidência, bateu na minha escola e isso foi assim, fundamental. Eu lembro até que quando eu estava para fazer o vestibular, né, prestei para letras, e o Zósimo sempre falou isso. Ele falou: Aline, você tem essa bagagem dos círculos de leitura, isso já vai te dar muita vantagem em comparação com os outros alunos. E o segundo privilégio foi, né, ter alguém que apostou e que bancou meus estudos no ensino médio. E concretamente, a Aline pagou a faculdade. Pagou, porque me lembro, pagaram para a Aline a escola privada. Sim, durante E aí essa pessoa investiu na Aline, ela estudou muito para entrar na USP, não é verdade, Aline? Sim, mas sem círculos de leitura.
E sem esse apoio, Da né, escola- de pagar o colégio particular, e era um dos melhores da região. E mesmo assim você teve que fazer muito esforço. Então, Sim. mesmo assim, a Aline fazia muito, muito esforço. O tempo que ela estava estudando, né? Até você parou de poder fazer círculos, porque você estudava e foi duro mesmo. Eu teve que correr atrás desse prejuízo, né, desse gap. E eu acho interessante vocês falarem uma coisa no início, que eu fiquei pensando também. Quando eu estudava escola pública, ninguém falava em ir para a faculdade, né? Não era uma perspectiva, né? Ainda mais pública, assim. Embora já tivesse ProUni, FIES, ainda era uma coisa distante. Quando eu fui para a rede particular, parecia um caminho óbvio, né? Óbvio. Você terminar o ensino médio e entrar numa faculdade de prestígio, não é qualquer faculdade, né? Era um caminho óbvio. Era a expectativa sobre o aluno, né? Sim, não, era um caminho óbvio, era natural. Mas Né? na Os escola, alunos eram preparados. mas se na escola para particular, isso. se na escola particular teria sido muito mais difícil, né? Ah, sim, com certeza. Isso que você pulou, Norma. Você Eu pulou, pulei. você pulou, você pulou os Graças a você que tem que Não, porque é muito importante. que me lembra que eu pulei. Então, porque eu gostaria, porque estou insistindo agora, que os colégios sejam tempo integral. É isso que eu estou insistindo. Não é isso, Aline? Sim. Porque estou vendo a diferença. E eu acho que é muito injusto, não é isso? Os jovens não terem o direito, né, de estudar o tempo integral. E aí, como vocês falaram, no tempo integral tem tempo para ver filmes, para discutir coisas, um pouco dessa coisa da cultura, né? Não é isso? Sim. Né? Um pouco de conviver com outras ideias. Com o tempo, a família não tem os livros e não tem acesso, então no tempo integral você tem tempo para isso. Não é isso? Nessa, eu estava curioso com a sua opinião. Todo país evoluído tem escolas, estou falando de Europa, de Japão, de China, da Rússia, da Índia, tem escolas que dá um tratamento, vamos dizer, privilegiado para os alunos mais talentosos. Por que o Brasil não tem isso? As evidências mostram que... Antidemocrático. Não, as evidências mostram que São os líderes que futuros da sociedade. que tem impacto. Não, tem impacto. Tem alguns estudos que mostram que é bom separar os alunos em turmas de acordo com o nível de aprendizado e que até os dois tipos de alunos ganham, porque o professor modera o ritmo da aula de acordo com a capacidade do aluno. Mas já pode gerar desigualdade também, né? Tem a escola Bandeirantes aqui, que é muito famosa aqui em São Paulo, que sempre teve a turma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E um amigo meu dava aula lá no Bandeirantes. E ele falava que entrar na A é uma coisa, entrar na J é outra. Mas eles decidiram acabar com Quem é a isso. sua posição nesse? Eles decidiram. Então, eu não sei, sinceramente. Eu não tenho evidências para o caso brasileiro. Seria importante analisar. Eu gosto de falar quando eu tenho evidências, dados. Evidência de quê? Dados. Eu queria que fizesse um teste. Não tem esse modelo, como vai ter evidência? No Bandeirantes tem, por exemplo. Na escola Bandeirantes O tinha. Bandeirantes Eles tinha uma escola privilegiada. decidiram tirar. Então, por que você não faz o seguinte? Pega algumas escolas e faz um sorting, como o pessoal fala, de acordo com a nota. Pega outras escolas e não faz. E espera 3 anos e compara as notas e aí você vai ver qual é melhor. Vai ter que fazer um experimento para saber. Não pode ser só com base na opinião. Pode ser que funcione melhor, pode ser que não. Talvez os professores aqui saibam mais do que eu se é melhor. Vocês prefeririam dar aula numa escola em que tivesse os alunos com mais dificuldade numa sala e os alunos com menos dificuldade na outra? Ou que as duas fossem misturadas? Eu já trabalhei e já fui estudante em uma escola que fazia algo parecido. Que tinha a sala do Vitor. Sala de quem? A sala do Vitor. O Vitor.
Vitor Hugo. A sala era a sala dos melhores alunos. Era dele. Mas vocês eram... Mas deixa ele falar, deixa ele falar. Vocês eram, né? Quando eu era estudante, eu entrei na escola do Vitor no ensino médio. Quando eu entrei no círculo de leitura, tinha essa divisão. O primeiro A era melhor, o primeiro B e tinha o primeiro C. Eu era do primeiro C. Só que eu como aluno, não achei legal, e como professor também, não. Porque a sala que é muito boa, ela vai continuar muito boa, e tipo assim, a diferença de nível assim, não vai ser muito assim, tipo, não vai mudar muito. Os alunos que são bons, eles vão continuar um pouquinho melhor talvez. Agora a sala aqui, você juntar só alunos que tem problema, essa sala vai ser muito ruim. Vai ser muito, muito ruim mesmo. Já teve até um projeto do governo, você lembra quando teve aquelas salas especiais? Era muito ruim, os alunos não aprendem nada. Se juntar alunos com o mesmo perfil, com os mesmos problemas, eu acho que muito mais importante, seu Norman, é o que a Catarina falou, escola de tempo integral. Escola de tempo integral acho que é muito assim, uma política que funciona. Diminuir a quantidade de alunos. Não garante qualidade. Mas se você diminuir a quantidade de alunos por sala de aula e dar tempo por professor, sua Norma, são coisas que funcionam. Onde você tira, Norma? De onde você tira, Norma? De onde você tira, Norma? Que o colégio de tempo integral não dá qualidade, Norma? De onde você tira isso? Tem uma pergunta aqui, ele acha. Boa noite a todos, obrigado até pela oportunidade, está sendo muito bom. Eu quero trazer só alguns dados aqui que está falando de Estado. O Estado depende da Prefeitura. O Estado nós temos, se não me engano, posso pegar para mais ou para menos, são 5.427 escolas, 220 mil funcionários. Estado. Outra, nós temos no Estado, um governo que já está há 24 anos, vai para 28. Quer dizer, você tem um grupo de pessoas que cuidam da educação há 24 anos e nós temos os mesmos problemas até agora. Outra, mas que a educação não deve ser um problema de governo, mas deve ser de Estado. Então, quer dizer, resumindo, não importa, não é quem sente na cadeira, a direção vai ser a mesma. Só que não. A cada pessoa que senta na cadeira, ela muda totalmente o foco e certas que estão dando certo, ela muda, porque assim, não é quem estava, era o João, né? Então o João não pode ganhar fama. Então eu, Marcos, eu quero o meu programa, tiro o programa dele. Então são muito mais questões pessoais do que de nação, do que de Estado. Só para vocês terem noção, tá? Em 2015 os professores sabem que foi a nossa última greve, né, do Estado. Foram 90 dias de greve. No mesmo ano a prefeitura também fez greve. Foram 2 horas de greve. Por quê? Porque o secretário Gabriel Chalita, na época, o prefeito Fernando Haddad, nós todos sentaram, a gente quer aumento de tanto, aí ele falou assim, eu tenho isso aqui, eu posso dar parcelado em 4 vezes, só que eu vou dar pós-graduação, mestrado e doutorado. Se eu tiver propagando uma fake news, vocês podem me corrigir, enquanto no Estado não vou dar, não quero, não vou, resumindo, vocês que se lascam. Foram 90 dias você pedindo coisas básicas, né? Papel higiênico, coisas aí. Então assim, quando se fala em educação, é uma questão muito grande, não é, com muitos envolvidos, né? Hoje em dia está muito fácil. O professor é doutrinador, aí é uma questão muito simples que eu falo sempre isso, tá? Se nós somos doutrinadores, como que um partido está há 24 anos? Se fosse assim, né, o lado esquerdo ou direita teria ganhado aí de fio a pavio, porque o professor, ele é de sei lá qual dominação. E ele conseguiu. Nós temos uma outra questão, só para vocês terem noção. Comparando Prefeitura de São Paulo e Estado de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, o salário mínimo do professor é R$4.000. Ele começa com 2,5. O Estado, você termina a sua carreira com R$4.000. A Prefeitura, você começa com 2, você vai terminar a sua carreira em média, 8, 9. Um diretor do Estado começa ganhando 4. Um diretor da Prefeitura, 8. E outra, a cada curso que você faz na Prefeitura,
você tem evolução, simplificando. Então, se eu faço uma pós não é com a prefeitura, é R$400. Se eu faço uma pós no estado, é 5%. 5% pode ser de R$1.000. Então, quer dizer, você tem um professor que ele tem que dar aula em 3 escolas para ter uma vida média, né, estado. Ele tem que estudar, ele tem que cuidar dos filhos dele, de ter uma vida particular dele. Até por isso eu posso dar um dado aqui, é meio óbvio, mas se vocês podem pesquisar, nós temos hoje professores doentes no estado de 20% a 30%. Com você pensar, depressão, ansiedade, com tudo. Quantos alunos tem a prefeitura e quantos alunos tem o estado? O estado, eu posso ter, se não me engano, são 6 milhões, se não me engano, tá? A prefeitura, porque assim, são modos de ver o mundo. Tá? Até então, vocês tiveram governos que viam o mundo de um jeito. Aí eles fizeram o professor ganhar bem e ter curso. Entendeu? Já no estado, é uma outra forma de ver o mundo. Aí você tem curso? Tem, mas são muito poucos cursos. E outra, não é fácil você acessar o curso. Mas tem um diferencial entre o município e o estado. O Sim, estado é tremendo. O estado é grande. Tremendo. Mas só que assim, de novo, você tem a sua casa há 24 anos e você não conseguiu arrumar a sala? Como? Ah, sim, mas isso daí é uma função. São questões de deterioração estrutural. A gente está numa hora já chegando na hora mais avançada, assim, perto do limite dos nossos debatedores aqui. Eu queria fazer só uma última pergunta para ver assim, qual é o posicionamento de vocês. Porque muito tem se falado a gente tem todos esses problemas do século XX e muito tem se falado de quarta revolução industrial, de novas tecnologias, de uma nova força de trabalho que precisa ser preparada. Como é que vocês veem como está hoje a educação pública preparada para enfrentar isso e o que precisa ser feito para a gente conseguir acompanhar esses desafios do século XXI? Eu tenho falado um pouco sobre isso e eu acho que a gente precisa primeiro fazer o básico. A gente não fez nem o básico ainda, então vai ser muito difícil a gente se preocupar com educação do futuro e tecnologia se a gente tem uma grande parcela da população que ainda não chega no ensino médio e quando se forma tem uma qualidade muito baixa. E eu acho também que os movimentos corporativistas vão fazer de tudo para impedir a entrada de robôs e novas máquinas. Você vai ter alguns casos na indústria, né, que já estão sendo feitos, mas não vai ser algo generalizado. Então eu acho que essa preocupação, essa é a minha opinião, é mais ainda para os países desenvolvidos. Para o Brasil ainda vai demorar um pouco. Eu vejo uma resistência muito grande à adoção generalizada de novas tecnologias. E eu acho que a gente precisa fazer o básico, quer dizer, as crianças precisam saber o básico de matemática, português e ciências. Você incorpora isso, novas profissões também? O leque profissional vai ser muito mais diversificado? Dos professores, você diz? Não, dos professores não. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que os robôs, nos países desenvolvidos, os robôs estão fazendo tarefas de pessoas mais qualificadas. Então eles não estão substituindo mais necessariamente os menos qualificados só. No mercado de ações são robôs, né? Na tradução, dirigir automóveis, tudo isso são robôs. E exames de tomografia dos médicos, tudo são robôs. Então eu acredito que há muita incerteza, inclusive no ensino técnico. Que profissões você deve fazer no ensino técnico? Quais as que vão sobreviver, quais que não vão sobreviver? Mas eu acho que isso é um pouco distante do nosso mundo, pelo menos a minha impressão. Assim, fora alguns setores específicos de indústria e tal, a gente tem que fazer uma lição de casa mais básica. Assim. Do século XX. A gente está a chegar no século XX na educação. Eu concordo com o Naércio. Eu ainda tenho um tanto de desconfiança assim, nessa... Não se fala, né, da escola estar na era analógica e a gente já está na era digital, mas é claro que você tem alguns recursos mínimos para, por exemplo, eu queria ter em toda a sala que eu entro ter um data show, né, para preparar minhas aulas lá com os slides, seria muito mais prático e tal, mas isso não é
vamos dizer assim, a solução, né, a mágica para as coisas, né? Como ele falou, a gente tem que fazer um básico, né? Você tem um professor bem formado, um professor com uma carreira bem estruturada, como ele falou, que toca na questão do prestígio do professor no Brasil, como você falou, que, né, o Brasil está na última posição lá do prestígio do professor no mundo, então você tem que prestigiar o professor, você tem que ter uma equipe, né, de gestão bem preparada, e aí sim, né, você conseguir fazer o feijão com arroz, aí depois você pode pensar talvez em trazer novidades, né, incorporar essas novidades que a sociedade vai trazendo, né, que de um jeito ou de outro tá presente ali, né, mas a gente vai ter que interagir com isso da melhor forma possível. Bom, eu prefiro nem comentar porque ano retrasado eu fiquei o ano inteiro dando aula no pátio, que não tinha telhado na minha escola. A gente falando aqui. Qual que é o básico, né? Pois é, você tá vendo? Chegar nessas necessidades tecnológicas, a distância é muito grande. Como você persiste? Não sei seu nome. Tô a fim de desistir já. Vou entregar um currículo aqui pro Instituto. Mas é verdade, você tem algumas observações finais para fazer, Laércio? Não, eu acho que esse artigo que eu escrevi, A Loteria da Vida, teve bastante impacto e circulou bastante. E eu conversava com meu pai, falando, aí também eu falei, e por que teve tanto impacto? Não é uma coisa tão óbvia. Aí ele falou, mas você, filho, você fala assim, o rei está nu. E aí todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de dizer. Aí você fala essas coisas. E é uma coisa que eu acho que precisa ser mais falado, essa coisa da importância do background familiar. Porque a gente fala muito de meritocracia. Eu acredito na meritocracia. Eu acho que tem que ter meritocracia na educação, na saúde, mas eu só defendo que haja condições de saída iguais para todos. Que todos tenham as mesmas oportunidades de saída. De saída. Aí depois a meritocracia... De saída. Nesses programas que você fala, por exemplo, de acompanhar a criança, deste berço, deste acompanhar a família, isso exige uma mão de obra difícil. De gigantesca. É difícil. Na realidade, nenhum governo pode sustentar isso no Brasil. No Brasil é muito difícil. Em outros países tem. Mas então vamos nos contentar. Mas também acho que a questão é qual o custo-benefício dessas iniciativas, né? Enorme, porque pode ser que tenha um custo alto, mas que tenha uma boa relação custo-benefício num prazo médio. O REC fala que é o maior retorno. Treinar funcionários para ir à casa de um recém-nascido para dar orientação. Que tipo de preparo precisa essas pessoas? E que é o investimento nesse preparo? Mas não é tão caro, seu Norma. É o serviço basicamente da assistência social. Assistente social, uma das coisas que a gente estava discutindo aqui na hora, que eu não quis interromper, mas o problema do Brasil é que as instituições não conversam. Você tem que multiplicar o número de assistências sociais. Bom, você tem o programa Saúde da Família, ele atinge o país inteiro. Tem um agente comunitário, que vai na casa de todo mundo. A gente tem um cadastro único com todos os pobres do Brasil. E tem o programa Criança Feliz, já tem lá uma infraestrutura. Para fazer este serviço também? Tem esse programa Criança Feliz que está tentando também. Mas a questão é que sem isso, a gente não consegue ter igualdade de oportunidades. Então, a gente nunca vai ter, obviamente, total igualdade de oportunidades, né? Porque se tem famílias muito ricas e outras muito pobres, o Estado nunca vai conseguir. Mas eu acho que seria necessário você dar o básico assim, para as pessoas. Entendeu? Eu acho que sem isso é muito difícil. E aí, eu acho que tem que prevalecer a meritocracia. Depois que todo mundo tiver acesso às condições básicas de saneamento, saúde, educação,
Aí quem se esforçar mais vai ganhar mais, quem quiser trabalhar mais tem que ser remunerado mais, e quem quiser fazer profissões mais difíceis e requerem maior esforço e estudo tem que receber mais. Não acho que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa para sempre. Eu acho que as desigualdades vão existir, são necessárias para estimular as pessoas a inovar e tudo. Então eu acredito no mercado e acredito na meritocracia. Agora eu acho que ela tem que, para dar certo, tem que ter condições iniciais iguais, que as pessoas tenham oportunidades de fazer suas escolhas na vida. Eu acho que isso que falta no Brasil. E as pessoas não dão a devida atenção a isso. Sim. As pessoas nem têm noção que há escolhas. Mas esse provérbio que diz, né, que a Lina tocou, precisa de uma aldeia para educar uma criança. Então, se as pessoas pudessem visitar as famílias, seria um pouco dessa aldeia, visitando as crianças, né? Mas as pessoas envolvidas. Já tem a estrutura. O mais difícil foi fazer o cadastro único, Bolsa Família, saúde da família, agentes comunitários. Já está tudo estruturado. O Brasil inteiro. Uma pessoa do Criança Feliz me mostrou lá no interior do Amazonas, de barco, matar lá o visitador. Quantas e não tem macarrão, não tem arroz, não tem navio, vende peixe. E está lá o visitador, foi lá. Tudo. Então, você já mapeou o Brasil inteiro. O que precisa é investir nesses programas. Quantas pessoas estão incluídas neste cadastro? Todos os pobres brasileiros. Que número? Quantos milhões? 20 milhões, talvez. E o pessoal vai. O pessoal vai. Então você tem que, a hora, por exemplo, que você vai cortar gastos, você tem que cortar outro tipo de gasto. Não é? Subsídios para quem não precisa, empréstimos para quem não precisa, subsidiados, e focar. Eu acho que tem que ter o teto de gastos, eu acredito, tem que ter o país responsável, tudo. Agora, você não pode deixar desassistidos esses programas, que o Saúde da Família, o Bolsa Família, que são programas que estão na base para dar certo. Essa é a minha opinião. E você tem que, para quem não precisa, e aliás eu sou a favor de menos Estado nas atividades produtivas e tudo isso, tirar, privatizar, eu sou a favor. Agora, minha questão é uma só, investir nas famílias mais pobres. Que é a nossa prioridade para que elas, até para ter menos criminalidade no futuro, menos pobreza, é só um ponto. Eu acho que isso que a gente não pode descuidar. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a vocês. Obrigado.